9 anos de silêncio, uma colisão num átrio encharcado pela chuva. E o homem mais perigoso da costa do Pacífico dorme agora a menos de 10 metros do sol que ele nem sabe que existe. Se esperavam uma história que vos vai partir lentamente, esta é. Vejam até ao fim. Cliquem em gosto se esta história vos prender e deixem um comentário com a cidade de onde estão a ver. Quero ver até onde esta história viaja. A chuva caía desde o meio-dia e não dava sinais de abrandar. Maeve Holloway estava atrás do balcão da recepção do Tide Watch Inn, com um pano de cozinha úmido sobre o ombro e um lápis atrás da orelha, que ela se esquecia sempre que lá estava. O livro de reservas estava aberto à sua frente, embora ela não o estivesse a ler. Estava a ouvir a tempestade a bater contra os vidros das janelas, aquela velha percussão familiar, o tipo de som que fazia as paredes da estalagem parecerem mais finas do que realmente eram. O Tide Watch situava-se na beira de um promontório na costa do Oregon, a 11 quilômetros a norte de uma cidade chamada Crest Fall, que por si só era pequeno o suficiente para que os estranhos fossem notados e lembrados. A estalagem tinha 12 quartos, uma sala de jantar com um cheiro permanente a marisco e madeira, e uma varanda em volta onde, nas noites claras, os hóspedes se sentavam com o seu vinho a ver o Pacífico fingir ser pacífico. Na época baixa, que se estendia de outubro a março, o lugar estava, na melhor das hipóteses, meio vazio. Maeve mantinha-o a funcionar por pura teimosia e por relutância em examinar o que faria de si mesma se ele fechasse. Tinha-o comprado aos 23 anos com dinheiro que não era inteiramente seu, de uma mulher chamada Eunice Peel, que tinha gerido o lugar durante 40 anos e estava finalmente pronta para morrer num lugar quente. O negócio foi informal, a papelada mal legal, e o telhado pingava em 3 sítios quando Maeve entrou pela primeira vez. Nada disso importava. O que importava era que era remoto, que a estrada mais próxima ficava a 20 minutos de carro e que ninguém em Crest Fall a tinha ouvido falar antes do dia em que chegou com 7 meses de gravidez e uma única mala de viagem. Isso foi há 8 anos. Noah estava agora na sala de jantar a fazer os trabalhos de casa na mesa 4, com os tênis apoiados na cadeira oposta, o que ela lhe tinha dito para não fazer pelo menos 40 vezes. Conseguia vê-lo da recepção se inclinar ligeiramente para a esquerda. Tinha a cor da pele dela, o cabelo escuro, a pele pálida, mas havia algo nele que ela não se permitia olhar diretamente. A maneira particular como ele apertava a mandíbula quando estava a concentrar-se, a quietude nos seus olhos quando algo o surpreendia. Ela não olhava para isso. A porta da frente abriu-se. O vento entrou primeiro, trazendo o cheiro a sal e a chuva fria. E algo por baixo que ela não conseguia identificar. Depois 2 homens entraram e Maeve endireitou-se instintivamente, não por causa de nada que ela pudesse articular, mas porque o corpo às vezes sabe as coisas antes da mente querer. O primeiro homem era corpulento e silencioso, na casa dos 40, com aquele tipo de vazio vigilante que vos diz que ele passou muito tempo a tornar-se invisível em salas. Ele segurou a porta e vasculhou o átrio no tempo que a maioria das pessoas leva a piscar os olhos. O segundo homem entrou atrás dele. O lápis de Maeve caiu-lhe da orelha e bateu no chão. Ela não o apanhou. Adrienne Voss tinha 35 anos e parecia alguém que foi montado para provar um ponto. 1,88 m de altura, fato carvão que de alguma forma permaneceu sem rugas apesar do tempo. Cabelo escuro cortado rente nas laterais e ligeiramente mais comprido no topo. Movia-se como certos homens se movem, sem pressa, sem hesitação, cada passo aterrando como um ponto final numa frase. Ele estava a olhar para o telemóvel quando entrou. Ainda não a tinha visto. Maeve tinha aproximadamente 4 segundos para decidir o que fazer com o resto da sua vida. O seu corpo fez a escolha antes dela. Ela inclinou-se, recuperou o lápis, colocou-o atrás da orelha e fixou o rosto na expressão que tinha passado anos a praticar, neutra, competente, ligeiramente acolhedora, da forma que a hospitalidade profissional exigia. O seu batimento cardíaco era um desastre debaixo do externo. Manteve as mãos planas no livro de reservas. Ele levantou a cabeça. O contacto visual durou menos de 2 segundos antes de ela olhar para baixo para o registro de reservas.
Check-in, a sua voz saiu firme. Ela não sabia que conseguia fazer isso. Voz, disse ele. 2 quartos. Encontrou o nome na página. Ela própria o tinha registrado 3 dias antes. Uma reserva por telefone, um número de cartão de crédito que processara sem olhar para o nome 2 vezes porque as reservas de outubro eram raras o suficiente para ela não fazer perguntas. Tinha uma política sobre isso. Tinha muitas políticas, a maioria delas concebida em torno do mesmo princípio central. Não olhar demasiado de perto para nada. Quarto 7 e quarto 9, disse ela, tirando 2 envelopes de chaves da gaveta. O check-out é às 11. O pequeno almoço é das 7 às 9h30. Há café fresco na sala de jantar até às 10h. Deslizou os envelopes pela mesa e manteve os olhos no nível da sua clavícula. Ele não pegou nas chaves. Ela sentiu ao olhar para ela. Maeve. O som do seu próprio nome na voz dele era algo para o qual ela não se tinha preparado. Tinha se preparado para outras coisas. Tinha se preparado na abstração para a possibilidade deste cenário exato. Da maneira que nos preparamos para um desastre natural que não acreditamos realmente que venha. Tinha pensado no que diria. Tinha ensaiado uma versão de fria indiferença, que parecia inteiramente convincente quando a praticava sozinha na cozinha às 2h. Nada disso estava disponível para ela agora. Ela levantou a cabeça. O rosto dele era o mesmo e completamente diferente, mais velho à volta dos olhos, uma cicatriz que ela não reconhecia ao longo da mandíbula, tênue e prateada. A maneira particular como ele a olhava, como se estivesse a tentar resolver algo que permanecia inalterado. Confunde-me com outra pessoa, disse ela. Uma mentira má. Ambos sabiam disso. Ele abriu a boca para dizer algo mais. E foi então que Noah apareceu na porta da sala de jantar, mochila sobre um ombro, a outra alça a arrastar-se pelo chão. Mãe, terminei a matemática, mas não percebo a parte da leitura. Podes? Ele parou. Olhou para Adrienne com a curiosidade descomplicada de uma criança que ainda não aprendeu a fingir que não está a olhar. Adrienne ficou muito quieto. Maeve moveu-se. Atravessou o balcão em 3 passos e com uma mão no ombro de Noah, virando-o gentilmente de volta para a sala de jantar. Dá-me 5 minutos, rapaz, disse ela. Volta para a mesa. Noah olhou para trás, para Adrienne mais uma vez, com aquela avaliação infantil e indecifrável. Depois assentiu e desapareceu. Maeve virou-se. A Adrienne ainda olhava para a porta vazia onde Noah estivera. Algo mudara na sua expressão. Um certo controlo cuidadoso, que ela reconheceu como a coisa que ele usava quando o mundo lhe tinha dado algo que ele não sabia carregar. As chaves estão na mesa, disse ela baixinho. O pequeno almoço é às 7h. Voltou para o seu lado do balcão e pegou no livro de reservas, encarando-o até ouvir ele pegar nas chaves. Ouviu os seus passos a cruzar em direção ao corredor. Ouviu-o parar. Quantos anos ele tem? Ela não levantou a cabeça. O seu peito era um punho apertado à volta de tudo o que tinha passado 8 anos a proteger. 8, disse ela. A pausa que se seguiu durou o suficiente para ser uma conversa. Depois ouviu-o andar pelo corredor. Ouviu a porta do quarto 7 fechar-se. Ficou ali muito tempo com o livro de reservas aberto à sua frente, a ler a mesma linha repetidamente sem a ver. Não dormiu naquela noite. Deitou-se na cama estreita nos aposentos do proprietário ao lado da cozinha e ouviu a correndo cálculos. Tinha 700 euros na conta à ordem, um caminhão que precisava de pastilhas de travão novas, um filho que tinha um trabalho de leitura para entregar na quinta-feira, e um chefe da máfia no quarto 7 que agora sabia ou tinha acabado de começar a fazer as contas sobre algo que ela tinha passado quase uma década a garantir que ele nunca descobrisse. Às 3h, levantou-se e sentou-se à mesa da cozinha e forçou-se a ser racional. Ele podia ter mandado alguém. Nos últimos 8 anos, se Adrienne Voss realmente quisesse localizá-la, ele tinha os recursos para o fazer em poucos dias. O facto de ela estar sentada naquela cozinha, de Noah ter crescido em paz relativa, sugeria que Adrienne ou não tinha procurado, ou tinha procurado e não encontrado nada, ou tinha encontrado algo e escolhido não agir sobre isso. Nenhuma dessas opções a fazia sentir-se melhor. Apenas tornava a questão mais complicada.
Ela não sabia por que é que ele estava ali. Uma reserva numa estalagem costeira do nada não era o movimento de um homem que sabia que estava a ser observado, ou que estava a tentar observar alguém. Parecia, do exterior, um homem que precisava de parar em algum lugar e parou ali. Isso era quase pior. Fez café às 5 e voltou a analisar a situação, chegando à mesma conclusão a que tinha chegado durante a noite. Precisava que ele fosse embora e precisava que isso acontecesse antes que Noah começasse a fazer perguntas, o que lhe dava aproximadamente 36 horas antes que a curiosidade do seu filho se tornasse um problema estrutural. Noah tinha perguntado sobre o pai exatamente 2 vezes em 8 anos. A primeira vez, ele tinha 4 anos, e ela tinha lhe dito que o pai era alguém que a amava, mas não podia estar com ele. O que era a versão que ela tinha construído para ser tecnicamente verdadeira. A segunda vez, ele tinha 6 anos e ela tinha dito a mesma coisa com outras palavras. E Noah tinha sentido com aquela autoconfiança perturbadora dele e voltado ao que quer que estivesse a fazer. Ele não pressionava. Lia os silêncios dela com uma precisão que lhe apertava o peito. Ia ter de ser muito cuidadosa. Às 6h50 da manhã seguinte, Adrienne veio tomar o pequeno almoço. Foi o primeiro. Sentou-se numa mesa de canto, a cadeira encostada à parede, o lugar com visibilidade tanto para a entrada como para o corredor, e pediu café preto e ovos sem olhar para o menu, o que significava que o tinha lido na noite anterior. Mavi tinha uma empregada a tempo parcial chamada Dona que trabalhava nas manhãs de semana, e ela deixou Dona servir a mesa dele sem comentários. Mavi trabalhou na cozinha e observou pela janela. Ele comeu devagar. Estava a ler algo no telemóvel. O seu segundo homem, ela aprendeu com o registro que o nome dado era Thomas Carr. Sentou-se a uma mesa diferente mais perto da janela, comendo mais depressa, observando o estacionamento. Às 7h15, Noah desceu. Foi diretamente para a mesa como sempre fazia, e largou a mochila com um baque que fez os talheres tilintarem, e tirou o trabalho de leitura com a expressão de quem confronta um adversário. Mavi trouxe-lhe sumo de laranja e torradas sem que lhe pedissem. Pôs a mesa e revolveu-lhe o cabelo, e estava a voltar para a cozinha quando ouviu a cadeira a arrastar-se. Adrienne mudara-se. Cruzou a sala de jantar e parou na mesa Posso sentar-me aqui? Noah levantou a cabeça. Claro, disse ele com a generosidade fácil de uma criança que não se sente ameaçada. A mão de Mavi apertou a porta da cozinha. Ela observou. Adrienne sentou-se em frente a Noah e olhou para os papéis espalhados na mesa. Em que estás a trabalhar? Trabalho de leitura, disse Noah. É sobre um cão que morre. O cão merece morrer? Noah ponderou isto com total seriedade. Não, disse ele. Mas acho que o autor quis que te sentisses mal de propósito. Algo cruzou o rosto de Adrienne. Esperto. A minha professora diz que eu analiso demais. A tua professora está errada. Noah olhou para ele por um momento com aqueles olhos calmos. Vais ficar aqui por algum tempo? Ainda não sei, disse Adrienne. A maioria das pessoas que vêm em outubro está a esconder-se de algo ou a tentar encontrar algo, disse Noah. É o que a minha mãe diz. A pausa foi breve. Qual achas que eu sou? Noah estudou-o com aquela direcionalidade perturbadora. Ainda não sei, disse ele, e voltou ao seu trabalho de leitura. Mavi retirou-se para a cozinha e encostou-se ao metal frio do frigorífico e respirou fundo. Ela encontrou o Adrien no corredor depois do pequeno almoço. Preciso de 1 minuto, disse ela. Ele parou, virou-se no corredor estreito com as suas gravuras náuticas desbotadas e a sua única luz de teto. Parecia maior do que na noite anterior, o que não era um truque da sua imaginação. Era a postura, a maneira particular como ocupava o espaço, como um homem habituado às salas que se reorganizavam à sua volta. Podes ter quantos precisares, disse ele. Preciso que vais embora. As palavras saíram mais baixinho do que ela pretendia. Queria que tivessem um impacto maior. Por quê? Disse ele, não desafiador, apenas a perguntar. Porque o meu filho não precisa de... Ela parou, recomeçou. Porque seja o que for que vieste procurar, este não é o lugar. Vim procurar um quarto, Mavi. Não digas o meu nome assim. Ela manteve a voz baixa. A sala de jantar estava a 6 metros de distância,
e Donna estava lá dentro a tirar as mesas. Queres dizer-me que é coincidência que, de toda a costa do Oregon, tenhas escolhido esta estalagem em particular, nesta cidade em particular? Escolhia porque era remota e as críticas diziam que a proprietária se mantinha reservada. Uma pausa. Não sabia que eras tu. Ela olhou para ele. Ele olhou de volta e ela procurou no rosto dele a mentira. Da maneira que tinha passado anos a procurar na sua própria memória o momento em que deveria ter previsto isto. Não encontrou nada que pudesse nomear. Esse era o problema com Adrian. Sempre tinha sido o problema. Ele era indescritível da maneira que vos fazia querer continuar a ler. Vou pedir-te que respeites o que construí aqui, disse ela. Vou pedir-te que faças o check-out e voltes para onde vieste e não, alguém tem estado a observar-te. A frase parou-a completamente. Ela olhou para ele. Há cerca de 3 semanas, disse ele. Veículos em rotação. Um estacionado na Bluff Road na noite de terça-feira. Outro no estacionamento da estação de serviço lá embaixo na estrada, que tem uma linha de visão limpa para a tua entrada principal. Ele disse-o como se estivesse a descrever o tempo. Notei quando cheguei ontem à noite. A sua boca estava seca. Estás a mentir. Ford Pickup azul, matrícula parcial 727, registrado numa empresa Shell de Portland. Um Civic mais antigo, cinzento escuro, esteve na estação de serviço durante 6 horas na segunda-feira. Ele inclinou a cabeça ligeiramente. Não notaste porque não estás a procurar. Não precisaste de procurar até agora. O corredor parecia mais frio do que há um momento. Por que é que alguém faria isso? Ela parou. A pergunta tinha demasiadas respostas. Não sei ainda, disse Adrienne, mas vou descobrir. Isso não é. Ela pressionou os dedos na têmpora. Isso não é o teu problema para resolver. Não, concordou ele. Mas é o teu. Deu um passo passando por ela em direção ao átrio, depois parou. Não estou aqui para te tirar nada, disse ele sem se virar. Não estou aqui para complicar o que construíste. Só preciso que entendas que, seja o que for que venha a teu caminho, não começou comigo a encontrar-te. Ele foi-se embora. Ela ficou no corredor por um longo momento, ouvindo a tempestade a recomeçar lá fora, sentindo aquele frio particular que não vem do tempo, mas da realização de que se esteve segura por tanto tempo. Esqueceste-te que seguro não é o mesmo que protegido. A Ford Pickup azul estava estacionada na estrada do promontório naquela noite. Ela viu às 21h15, quando saiu para recolher os móveis da varanda antes que o vento os levasse. Estava parada a cerca de 200 metros de distância, com as luzes apagadas. Ficou na varanda e olhou para ela, e sentiu algo mover-se através dela que era mais velho que o medo, algo mais próximo do reconhecimento. O corpo a lembrar-se do que a mente tentara arquivar. Voltou para dentro e fechou a porta da frente e ficou na entrada com a mão na tranca. Depois, ouviu a voz de Noah vinda de cima. Ele estava a ler em voz alta para si mesmo, o que ele fazia quando estava a relaxar. Um hábito que ela nunca tentara quebrar, porque o som disso sempre fizera a casa parecer menos vazia. Ficou ali a ouvir o seu filho a ler e olhou para a porta trancada e compreendeu pela primeira vez em 8 anos que a distância que ela colocara entre si mesma e Adrian Voss nunca fora o que mantinha Noah a salvo. Fora apenas o que a deixava dormir à noite. Bateu à porta do quarto 7 às 22h30. Adrienne abriu-a antes da segunda batida, o que lhe disse que ele também não tinha dormido. Estava a usar uma camisa escura, sem casaco. Um portátil estava aberto na pequena secretária atrás dele, com um ecrã cheio do que pareciam ser imagens de satélite que ela não conseguia distinguir da porta. O caminhão voltou, disse ela. Eu sei. Ele deu um passo para trás da porta. Entra. Ela não se moveu. Não vou. Ele olhou para ela por um momento. Depois saiu para o corredor e puxou a porta quase completamente para trás de si. Tem um homem a vigiar a Bluff Road, disse ele, e outro no estacionamento. Ninguém se vai aproximar do edifício esta noite. Estacionaste homens na minha propriedade sem me pedir. Sim, tu não tens o direito de... Maeve. A voz dele era calma, quase gentil, o que era pior de alguma forma do que se tivesse sido dura. Entendo que tens uma centena de coisas para me dizer
E a maioria delas são provavelmente verdade. Diz-me, mas não hoje à noite. Hoje à noite, a única coisa que importa é que o teu filho está seguro naquele edifício. E neste momento, a maneira mais eficiente de garantir isso é deixar-me trabalhar. Ela odiou a lógica disso, odiou ainda mais que tivesse batido a porta dele, porque uma parte dela sabia a lógica disso antes mesmo de descer o corredor. Quem está lá fora? Disse ela. Quem estaria a vigiar-me? Ele ficou em silêncio por um momento, de uma forma que ela reconheceu como ele a decidir quanto dizer. Há um homem chamado Roland Mercer, disse ele. Ele era um fixer. Trabalhou para várias organizações ao longo dos anos, incluindo a minha, durante um período de tempo antes de eu saber o que ele tinha feito. Ele parou. Tem razões para querer eliminar qualquer pessoa que o possa ligar a um conjunto de eventos de 9 anos atrás. 9 anos atrás, ela olhou para ele. Ele ressurgiu, disse Adrienne. Tenho andado à procura dele há cerca de 6 meses. Acho que ele te encontrou antes de mim. O corredor estava muito silencioso. Em algum lugar lá em cima, Noah tinha parado de ler. Que eventos? Disse ela. Que eventos de 9 anos atrás? Adrienne manteve o seu olhar. Na noite em que desapareceste, disse ele, e tudo o que aconteceu antes. O seu peito apertou-se. Ela tinha passado 9 anos a construir uma explicação para aquela noite. Uma história em que Adrienne fizera a sua escolha, escolher o império em vez dela, mandara pessoas dizer-lhe para ir embora e nunca mais voltar. Era uma história em que acreditava porque tinha visto a prova com os seus próprios olhos ou o que acreditava ser prova. Fotografias, uma carta que lhe disseram que estava na sua caligrafia. Acreditara porque precisara. Porque a alternativa, que não fora a escolha dele de todo, era uma porta que ela não podia dar-se ao luxo de abrir. Não com uma nova vida para construir e uma criança a caminho e sem margem para estar errada. Olhou para Adrienne Voss no corredor da sua estalagem às 22h30 numa noite de outubro encharcada pela tempestade e sentiu essa porta abrir-se 1 centímetro. Ela fechou-a. Falaremos de manhã, disse ela. Tudo bem. Ela virou-se e caminhou de volta para as escadas. Estava a meio caminho quando ouviu a porta dele fechar-se atrás dela, suave e final. O som de um homem que aprendera há muito tempo que forçar demasiado apenas partia as coisas. Sentou-se na beira da sua cama no escuro e ouviu o vento e o silêncio do quarto de Noah. E em algum lugar abaixo dela, no estacionamento que ela não conseguia ver desta janela, um dos homens de Adrienne Voss estava na chuva a vigiar o perímetro da vida que ela construíra. Disse a si mesma que não sabia como se sentia sobre isso. Estava a mentir e sabia disso. E essa era a coisa mais assustadora que lhe tinha acontecido naquela noite. Mais assustadora que o caminhão na estrada do promontório. Mais assustadora que o nome de Adrienne no livro de reservas. Mais assustadora que a expressão no rosto dele quando ele a vira pela primeira vez com Noah. O que mais a assustava era a sensação, tênue e indesejada como uma chama numa sala fria, de sentir algo que ela passara 8 anos a garantir que nunca mais sentiria. Algo que, contra todas as paredes que construíra para o impedir, parecia alívio. À meia-noite, ouviu-o, não o vento, não a casa a sentar, um som vindo do estacionamento. Breve, percussivo, engolido pela tempestade quase antes de registrar. Depois silêncio. Depois a porta do quarto 7 abriu-se, e ela ouviu a voz de Adrienne, baixa e controlada, a falar com alguém no corredor. E ouviu as palavras mesmo através do chão entre eles. Tranquiliza, disse ele. Ela já estava de pé e a mover-se em direção ao quarto de Noah quando as luzes se apagaram. As luzes apagaram-se de uma só vez. Não um piscar, não um desvanecimento gradual, mas um corte limpo. O tipo que significava que alguém tinha ido à caixa de disjuntores ou à linha exterior. Alguém que sabia o que estava a fazer e não se importava de anunciar isso. Maeve teve 3 segundos de escuridão total e depois o seu corpo tomou o controle. Moveu-se pelo corredor de memória, uma mão na parede, contando as portas. O quarto de Noah era o segundo à esquerda. Ela sabia disso da maneira que sabia o seu próprio batimento cardíaco sem pensar, sem precisar. Empurrou a porta e atravessou até a cama dele e colocou a mão no ombro dele antes que ele pudesse acordar totalmente desorientado e fazer barulho. Ei!
disse ela perto do seu ouvido. Sou eu, não fales. Ele ficou imediatamente quieto. Essa era a coisa sobre Noah que simultaneamente a enchia de orgulho e lhe partia o coração. Ele conseguia ler a urgência da mesma forma que outras crianças liam livros ilustrados. Aprendeu isso cedo. Sapatos, sussurrou ela. Ouviu-o mover-se no escuro, ouviu o suave baque de pés a bater no chão, o som de atacadores a serem desajeitadamente atados. Moveu-se para a janela e espreitou. O estacionamento lá embaixo estava escuro. Nenhum movimento que ela pudesse identificar, mas o caminhão que estivera na estrada do promontório tinha desaparecido, e ela não sabia se isso era melhor ou pior. A porta dela, a do fim do corredor, abriu-se. Ela girou. Um feixe estreito de luz cortou o chão, uma lanterna de telemóvel segurada abaixo. Adrian moveu-se através da entrada com Thomas Carr atrás dele, e ela sentiu a mão de Noah encontrar o seu braço no escuro e apertá-la. Precisamos de ir para o andar de baixo, disse Adrian. A sua voz estava controlada de uma forma que ela reconheceu como o oposto de calma. Era o controlo a ser aplicado a algo que estava a tentar fugir, longe das paredes exteriores. O meu homem no estacionamento não está a responder. Ele já olhava para Noah. Ei, campeão, vamos descer, ok? Fica perto da tua mãe. Ok, disse Noah. Foi tudo. Sem perguntas. Apenas uma criança a ler o ambiente e a decidir confiar no adulto que soava mais certo. Eles moveram-se. A cozinha era interior, sem janelas em dois lados, e foi para lá que Adrienne os levou. Mavi e Noah, na extremidade oposta, perto do frigorífico industrial, longe da porta. Thomas Carr ocupou uma posição junto à entrada do corredor, com algo na mão que Mavi não olhou diretamente porque se o olhasse, teria de o processar, e ela não tinha largura de banda para isso agora. Adrienne estava ao telemóvel. Ela conseguia ouvi-lo a falar baixinho, mas não conseguia distinguir as palavras. Noah estava encostado ao lado dela, com a mão na dela, o que ele não fazia desde os 5 anos. E ela manteve a sua mão solta para que ele não sentisse o quão duramente ela estava a trabalhar para se manter firme. O gerador de reserva ligou-se depois de cerca de 4 minutos. Não restaurou a iluminação principal, apenas as tiras de emergência ao longo do chão e a única luz de teto na cozinha, o que lançava tudo num semi-escuro amarelado fraco que fazia os rostos parecerem errados. Adrienne voltou. 3 veículos, disse ela para ele, em voz baixa. 2 na Bluff Road, um acabou de virar para a estrada de acesso. Não estão a mover-se rápido, o que significa que não têm a certeza do que estão a encontrar. Ele olhou para Noah, depois de volta para ela. A minha equipa está a 6 minutos de distância. 6 minutos, repetiu ela. Estamos bem. O teu homem no estacionamento está vivo e incapacitado. Uma pausa breve controlada. Ele está bem. Ela não sabia se acreditava nisso ou se ele a estava a gerir. Olhou para o rosto dele à luz amarela e não conseguia dizer. E isso era sua própria espécie de vertigem. Quem são eles? Disse ela. As pessoas do Mercer? Disseste que ele ressurgira. Disseste há 6 meses. Não aqui. Ele olhou para Noah outra vez. Não agora. Ela apertou a boca. Noah olhou para Adrienne com aqueles olhos niveladores. Estamos em apuros? Perguntou ele. Adrienne agachou-se ao nível dos olhos dele. Era algo que Mavi nunca ouvira fazer. Não que o tivesse visto perto de crianças. Não que o tivesse visto em qualquer contexto como este, mas havia algo no movimento que parecia natural nele, sem pressa, como se ele o tivesse feito 1000 vezes. E esse detalhe específico enterrou algo pequeno e doloroso no centro do seu peito. Vamos ficar bem, disse Adrienne. Há pessoas lá fora que não têm boas intenções, mas também há pessoas a vir que as têm. O nosso trabalho agora é apenas ficar aqui e ficar quieto. Noah ponderou isto. És uma das pessoas boas? Perguntou ele. A pausa durou um batimento demasiado longo. Estou a trabalhar nisso, disse Adrienne. Noah assentiu como se fosse uma resposta razoável e voltou a encostar-se ao lado de Mavi. Adrienne levantou-se. Ele e Mavi olharam um para o outro através da cozinha, e a quantidade de coisas não ditas naquele olhar era suficiente para encher o edifício. A equipa deles chegou em 5 minutos e 40 segundos. Mavi contou. Ouviu da cozinha.
Veículos múltiplos a subir rápido pela estrada de acesso. Depois vozes, comandos breves, depois silêncio, que era, de alguma forma, mais alarmante do que o barulho. Thomas Carr relaxou ligeiramente, o que foi a única indicação de que a situação mudara. Adrien foi até a porta dos fundos e saiu por 8 minutos. Quando voltou, parecia diferente, não visivelmente abalado, mas como um homem que recebeu informação que esperava e ainda assim não queria ouvir. Claro, disse ele. Por agora. O que significa por agora? Disse Maeve. Significa que recuaram quando viram a resposta. Foi reconhecimento. Ele moveu-se para a mesa da cozinha e sentou-se. E pela primeira vez, ela registrou que ele parecia cansado. Não o tipo de cansado que vem de uma noite má. O tipo que se vinha acumulando há muito tempo. Não estavam a tentar levar ninguém. Estavam a contar janelas. Ela sentou-se em frente a ele. Assentiu para Thomas Carr, que olhou para Noah, e pareceu entender que ele era necessário noutro lugar. Ele saiu. Noah estava sentado num banco perto do frigorífico, o trabalho de leitura que ele estivera a ler mais cedo, de alguma forma, nas suas mãos. Ele pegara-o a caminho de baixo sem ela ver, o que era tão típico de Noah que ela quase quis rir. "Posso ler?" perguntou ele. "Sim", disse Maeve. Ele inclinou a cabeça sobre as páginas. Ela virou-se para Adrien. "Conta-me", disse ela. Ah, ele contou-lhe em pedaços. A maneira como dás más notícias, não tudo de uma vez, porque tudo de uma vez seria demasiado para aguentar, mas em incrementos, cada um dando-te tempo suficiente para te firmes antes que o próximo chegue. Roland Mercer, 51 anos, ex-contratado de inteligência, depois setor privado, e depois uma carreira que existia no espaço entre o legal e o invisível. Trabalhara para a organização de Adrien durante 2 anos, trazido para gerir o que Adrienne chamava de problemas, o que ele entendia significar o tipo de problemas que não podiam ser resolvidos por canais convencionais. O que Adrienne não sabia, o que ele descobrira nos anos subsequentes, era que Mercer tinha o hábito de fabricar os problemas que depois recebia para resolver. Ele identificava pontos de alavancagem, criava crises, depois posicionava-se como indispensável para a resolução. Era um jogo longo. Exigia paciência e uma completa falta de qualquer coisa que se assemelhasse à consciência. Há 9 anos, Mercer identificara Maeve como um ponto de alavancagem. Não por causa de qualquer coisa que ela tivesse feito, mas por causa do que ela representava. Um homem como Adrienne Voss, com um império construído sobre violência controlada e medo estratégico, tinha exatamente um ponto vulnerável. E Mercer encontrara-o. E decidiu que eliminá-lo empurraria Adrienne mais fundo na organização, mais dependente das pessoas à sua volta, mais lucrativo para gerir. Ela sentou-se muito quieta enquanto ele dizia isto. As fotografias, disse ela, fabricadas. A carta, forjada, disse ele sem pestanejar. Eu vi os originais. Eram boas. Boas o suficiente para que eu também não as questionasse na tua posição. E os homens que vieram à casa, os que me disseram para... Mercer, não meus. Ele olhou para a mesa. Passei 3 meses depois de desapareceres a tentar entender o que tinha feito. Passei por cada conversa, não conseguia encontrar. Uma pausa. Demorei 6 meses a começar a procurar no outro lado. Ela absorveu isso. Então, tu não me encontraste? Disse ela. Tu encontraste-o a procurar por mim? Sim. E ele tem estado a vigiar-me há 3 semanas. E tu estás aqui há 2 dias, o que significa que há uma janela que eu não... Sim. Ela pressionou ambas as mãos na mesa e olhou para o meio da distância. Noah virou uma página do seu trabalho de leitura. O gerador zumbia. Lá fora, em algum lugar na escuridão, homens com armas estavam de pé na chuva à beira da sua propriedade. O que é que ele quer? Disse ela. Silêncio, a voz de Adrienne era calma. Não és testemunha de nada, nem sequer sabes o que testemunhaste. Mas o Mercer não sabe disso. Ele passou 9 anos a construir uma versão muito particular de eventos, e tu és a única pessoa cuja existência complica isso. Ele precisa que desapareças. Desaparecer? Repetiu ela. Desaparecer. Ela olhou para Noah. Noah, sentindo seu olhar, levantou a cabeça das páginas.
Estudou o rosto dela com aquela precisão diagnóstica calma, depois voltou a ler, satisfeito com o que quer que tivesse encontrado ali, ou táctico o suficiente para não pressionar. Ele não sabe do Noah, disse ela. Não era uma pergunta, mas ela precisava de a dizer em voz alta. O silêncio de Adrienne foi um batimento demasiado longo. Os seus olhos voltaram para ele. Adrian. Ele encontrou o registro da propriedade, disse ele cuidadosamente, que lista um proprietário e um dependente. O fundo do seu estômago desceu. Um dependente? Disse ela. Sim, ele sabe que eu tenho um filho. A cozinha estava muito silenciosa, exceto pelo zumbido do gerador e o som da tempestade a bater contra as janelas. Ele sabe? Ela não conseguiu terminar. Acho que ele não fez essa ligação, disse Adrienne. Ainda não, mas Mercer é minucioso e teve 3 semanas, e se ele ainda não fez as contas, vai fazê-las. Ela compreendeu então com uma clareza quase física o que as pessoas nos carros na estrada do promontório tinham estado a contar. Não apenas janelas, não apenas saídas. Tinham estado a contar pessoas. Colocou Noah na cama às 1h da manhã no quarto interior, que fora usado como arrecadação, o que não tinha parede exterior, e sentou-se na beira do beliche que arrastara para lá e observou-o adormecer com o trabalho de leitura no peito. Sentou-se ali até a sua respiração abrandar e regularizar-se, e depois sentou-se mais um pouco porque precisava de o olhar por um tempo. Dormiu como sempre dormira, sem se mover, um braço jogado acima da cabeça, a expressão completamente destemida de uma forma que nunca era totalmente quando estava acordado. Parecia mais novo, parecia o que ele era, que era uma criança que ainda não fora solicitada a carregar o peso específico que estava atualmente a ser montado para ele, e ela faria tudo o que estivesse ao seu alcance para o impedir de o fazer cair sobre ele. Voltou para a sala de jantar. Adrienne estava na mesa fora. Thomas Carr estava junto à janela da frente com um dos outros homens que ela ainda não conhecera, e a estalagem assumira uma qualidade estranha. O seu pequeno e cuidadoso mundo povoado de repente por pessoas que o ocupavam de forma diferente dos hóspedes, que ficavam nos cantos e vigiavam a porta e faziam os quartos familiares parecerem uma posição avançada. Sentou-se em frente a Adrienne de manhã. Quero saber tudo, disse ela. Não a versão que tens estado a decidir quanto me contar. Tudo. Ele manteve o seu olhar. Tudo bem. E depois quero falar sobre opções. Só há uma opção neste momento, disse ele. Esta é a minha casa. Mercer sabe onde está a tua casa, assim como todas as pessoas que conheci nos últimos 8 anos. E eu não estou a ir embora por causa de Maeve. A sua voz não subiu. Apenas se estabeleceu calma e muito final. Tens uma criança. Ele tem um pai específico. Quando Mercer terminar as contas, isto deixará de ser sobre vigilância e começará a ser sobre alavancagem. E a alavancagem com uma criança envolvida não se parece em nada com o que aconteceu ontem à noite. Ele fez uma pausa. Preciso que entendas isso. Ela entendia isso. Era esse o problema de entender as coisas. Não as tornava mais fáceis de aceitar. Onde? Disse ela. Tem um lugar fora de Portland. Pessoal seguro que sabe como gerir uma situação como esta. Pessoal, repetiu ela, com a voz seca. Pessoas em quem confio. Certo. Ela olhou para a mesa. Compreendes que não confiei em nada do que disseste durante 9 anos, e agora estás a pedir-me para confiar em ti com a localização do meu filho? Sim, disse ele. É isso que estou a pedir. E achas que isso é razoável? Não, disse ele. Acho que é necessário. Sentaram-se com isso. Lá fora, a tempestade começara a acalmar. Ela conseguia ouvi-lo na qualidade da chuva, mudando do tipo duro e horizontal para algo mais suave, quase apologético. O oceano estaria mais calmo de manhã. Ela conhecia esta costa como conhecia o rosto adormecido do seu filho. Por repetição, por necessidade, por todos os anos de aprender no que tinha de prestar atenção para sobreviver. O que aconteceu ao homem lá fora, disse ela. Aquele que ficou incapacitado. Concussão. Ele está a ser tratado. Uma pausa. Ele tem 23 anos. Ela olhou para ele. Ele está comigo há 2 anos, disse Adrienne. O nome dele é Kevin. Ele queria ser paramédico antes de tomar um conjunto diferente de decisões. Ele disse-o sem autodesculpa, apenas expondo os factos.
Algo na sua voz que não era orgulho nem vergonha, mas algum território entre eles. A maioria das pessoas que trabalham para mim são assim. Pessoas que chegaram a uma bifurcação e tomaram o caminho errado. Como tu, disse ela. Sim, como eu. Ela não disse nada em resposta porque não havia nada a dizer que não abrisse uma conversa muito maior do que ela tinha capacidade para ter às 2 da manhã. Preciso de saber sobre Mercer, disse ela. Disseste que o procuras há 6 meses. Não o tens, o que significa que ou não o encontras, ou ele é melhor nisto do que tu. Ambos, disse Adrian. Ele passou 30 anos a construir infraestruturas para exatamente este cenário. Uma estratégia de saída tão complicada que segui-la levaria mais tempo do que ele precisaria para se reconstruir em outro lugar. Ele é paciente. Ele esperará até que as probabilidades mudem. Como é que se mudam as probabilidades? Reduz o número de coisas que ele está a esperar. Ele encontrou meu olhar através da mesa. O que começa por te levar para um lugar que ele não conhece? E depois o quê? Nós apenas, o quê? Esperamos em Portland enquanto tu? Enquanto eu o encontro, disse ele simplesmente. Sim. E estás confiante que consegues fazer isso? Estou confiante de que é o único caminho viável. Ela pressionou 2 dedos na ponte do nariz. Compreendes que a última vez que confiei em ti para lidar com algo, passei 8 anos. Não fui eu, disse ele, muito baixinho. Foi ele. O silêncio esticou-se entre eles e esperou. Pensou no caminhão na estrada do promontório. Pensou na palavra dependente num registro de propriedade. Pensou em Noah perguntar a Adrien se ele era uma das pessoas boas e Adrien a dizer, estou a trabalhar nisso. E a forma como Noah aceitara isso sem hesitação, da maneira que as crianças às vezes entendem coisas que os adultos demoram anos a recusar. Quero vê-los, disse ela. As cartas, as que disseste que escreveste. A sua expressão mudou. Algo que passou por ele e desapareceu rapidamente. Sim, disse ele, vou buscá-las. Foi ao quarto dele e voltou em 3 minutos com um envelope manila espesso de papel, e pô-lo na mesa entre eles e não disse mais nada. Ela puxou o envelope para si, olhou para o topo dele. A aba estava aberta. Não vou abri-lo. Não esta noite, disse ela. Tudo bem, preciso. Ela parou e recomeçou. Preciso de não saber essas coisas esta noite, porque se as ler hoje à noite, não vou conseguir pensar com clareza amanhã de manhã. E preciso de conseguir pensar com clareza amanhã de manhã. Compreendes? Sim. Há um quarto ao lado da cozinha que ninguém está a usar, ela disse. Tem um beliche e um aquecedor portátil e pouco mais. Thomas pode ficar com o quarto 9, os teus outros homens. Vou tratar disso. Ela levantou-se, pegou no envelope. Segurou-o contra o peito por um momento, sentindo o peso, que era o peso de tudo que fora escrito para ela ao longo de 8 anos de informação errada e ligações perdidas, e um homem cuidadoso e paciente que decidira que a sua dor era uma ferramenta. Adrian, disse ela. Ele olhou para cima. Se eu as ler, e não forem o que dizes que são, então saberás, disse ele. E eu não discutirei contigo. Ela assentiu uma vez. Caminhou em direção à cozinha. Estava à porta quando ouviu o telemóvel no bolso dele vibrar. E depois ouviu-o atendê-lo. E depois ouviu o silêncio do lado dele que durou 2 segundos. 3, 4. O tipo de silêncio que significava que quem quer que estivesse a falar do outro lado estava a dizer algo que exigia uma recepção muito cuidadosa. Depois ouviu-o dizer, quando? E depois, como é que ele conseguiu isso? E depois nada por muito tempo. Ela virou-se. O rosto dele tinha a cor particular de um homem que acabara de ser informado de que a coisa de que mais temia já acontecera. O quê? Disse ela. Não uma pergunta, uma exigência. Ele baixou o telemóvel. Mercer sabe, disse ele. Ela já sabia quais seriam as próximas palavras. Podia senti-las a chegar como se sente o tempo. Ele sabe do Noah, disse Adrienne. E ele sabe quem é o pai do Noah. O envelope no seu braço de repente pareceu pesar nada, como papel, como 8 anos de cartas que nunca chegaram, como tudo o que tinha estado a construir para este momento desde a noite em que fugira e acreditara que estava a fugir de Adrienne em vez de ir para o que quer que a esperasse do outro lado. Olhou para o homem do outro lado da sala, o homem que tinha enterrado na sua memória e ateara fogo, e dissera a si mesma que tinha acabado com ele, e compreendeu.
com a clareza particular de um momento que se lembraria pelo resto da sua vida, que não havia versão da manhã seguinte em que alguma desta coisa se mantivesse manejável. Mercer sabia. Mercer tinha um nome e um filho e uma costa e 3 semanas de dados de vigilância. E a paciência de um homem que jogara jogos longos, desde antes de Maeve entender que jogos como este existiam. E a porta que ela mantivera fechada por 8 anos acabara de ser aberta à força do lado de fora. Ela moveu-se primeiro. Essa era a coisa de que se lembraria mais tarde. Não o rosto de Adriane quando disse isso, não o som da tempestade a abrandar lá fora, nem mesmo o frio específico que a atravessou quando as palavras aterraram. O que ela se lembraria era que ela se moveu primeiro antes que ele pudesse dizer qualquer outra coisa. Antes que o momento se solidificasse no tipo de impotência que mata as pessoas, ela atravessou a cozinha e foi até a porta da arrecadação e abriu-a. Noah estava a dormir, um braço acima da cabeça. Trabalho de leitura no peito, a subir e a descer. Ficou na entrada e olhou para ele por exatamente 5 segundos. Depois fechou a porta e virou-se, e Adriane estava ali mesmo, perto o suficiente para que ela tivesse de parar bruscamente, e colocou uma mão no peito dele e empurrou. Não com força, apenas o suficiente para o fazer dar um passo atrás e dar-lhe o ar de que precisava para respirar. Como? Disse ela. Como é que ele sabe? Ainda não tenho isso. Isso não é uma resposta. É a única que tenho agora. Ele manteve a voz baixa. Atrás dele, Thomas Carr estava ao telemóvel, virado para a parede, ombros tensos. Alguém falou ou a inteligência de Mercer sobre o registro da propriedade foi mais profunda do que eu pensava. Ou ele parou. Ou o quê? Ou há uma fuga dentro da minha equipa. A cozinha estava muito silenciosa. Ela olhou para as costas de Thomas Carr, depois de volta para Adrian. Dentro da tua equipa, disse ela. A equipa que está atualmente dentro do meu edifício. Eu sei, tu sabes. Ela pressionou a mão sobre a boca por um momento, afastou-a. Quantas pessoas sabiam para onde ias? 6. 6 pessoas? Sim. E confias em todas as 6? A pausa antes de ele responder foi a resposta. Ela caminhou até ao balcão da cozinha e agarrou a borda dele com ambas as mãos e encarou o revestimento de azulejo e forçou-se a pensar, não a sentir. Ela podia sentir mais tarde, num futuro teórico onde estivessem do outro lado disto. Neste momento, ela precisava de pensar. Mercer sabia que Noah existia. Mercer agora sabia ou estava ativamente a calcular quem era o pai de Noah, o que significava que dentro de uma janela que ela não conseguia medir precisamente. Noah deixara de ser uma informação de fundo e tornara-se a peça mais valiosa de alavancagem num jogo de 9 anos. Vamos embora esta noite, disse ela. Sim, não Portland. Um batimento. Por que não Portland? Ela virou-se. Porque 6 pessoas sabiam para onde ias e uma delas disse ao Mercer que me encontraste. Se essa pessoa souber da localização de Portland, está segura. Estava segura. Ela observou o rosto dele a processar isso. Antes que uma das tuas 6 pessoas começasse a falar. Tu não vais levar o meu filho para um lugar para o qual um traidor na tua organização tem um mapa. Ele não o fez. Então onde? Tem. Ela já se estava a mover, indo para a porta dos aposentos do proprietário, o pequeno quarto ao lado da cozinha onde ela guardava as coisas que importavam. Dá-me 10 minutos. Maeve. 10 minutos. Adrian. Vigia o edifício. Ela entrou e fechou a porta. Maeve cheirava a cedro e papel velho. Ela mantivera-o assim deliberadamente. Nada que pertencesse à estalagem. Apenas as coisas que pertenciam à sua vida antes e depois e nas margens dela. Uma caixa de segurança debaixo da tábua solta sob a janela, uma mochila de fuga atrás dos casacos de inverno no armário, reembalada a cada 6 meses, um hábito que construíra no primeiro ano após chegar a Crest Fall, e nunca se permitira largar, não importava quão segura as coisas parecessem. Ela puxou a mala para fora agora e colocou-a na cama e descomprimiu-a sem cerimônia. 2 conjuntos de roupas para ela, 2 para Noah. Dinheiro. $4.000 em notas pequenas. Um telemóvel descartável, ainda carregado, ela verificava-o 2 vezes por ano.
Documentos, cópias dos registros escolares de Noah, o seu arquivo médico, as identificações de ambos. Uma faca que comprara numa loja de artigos de caça no seu segundo ano aqui, com a qual praticara até o peso dela lhe parecer normal. Empacotou a faca por último. Depois abriu a caixa de segurança e tirou o único item que ali guardava, um pedaço de papel com um número de telefone manuscrito e o nome Deb escrito acima. Deborah Kwan. Uma mulher que Mavi conhecera no mercado de agricultores em Crest Fall há 3 anos, reformada, anteriormente empregada por uma agência federal que ela fora discreta em nomear, que vivia em 40 acres na Cordilheira Costeira e que lhe dissera ao café e com uma franqueza inesperada que a sua porta estaria aberta se Mavi alguma vez se encontrasse a precisar de um lugar que não existisse em nenhum mapa que importasse. Mavi nunca perguntara como Deb sabia oferecer aquilo. Ela não precisara de o fazer. Pegou no telemóvel descartável, discou o número e enviou um único texto. A caminho esta noite, 2 de nós. A resposta veio em menos de 2 minutos, portões abertos. Voltou para a cozinha. Adrien olhou para a mochila de fuga. Olhou para o rosto dela. Não perguntou sobre a mala ou de onde ela tirara ou quanto tempo estivera atrás daqueles casacos. Apenas disse, quão longe? 1 hora e 20 minutos. Fora da rede o suficiente para que a única maneira de a encontrar seja se alguém te disser onde é. Ela encontrou o olhar dele, e as únicas pessoas que sabem são eu, a mulher que a possui e agora tu. Se Mercer encontrar essa localização, saberei exatamente onde está a fuga. A sua expressão passou por algo que ela não conseguia nomear. Tudo bem, disse ele. Tu não vens, disse ela. Eu sei. Isso surpreendeu-a. Ela preparara-se para a discussão. Thomas fica contigo, disse ele. Ele é a única pessoa de quem tenho a certeza. Conheço-o desde que tínhamos 18 anos. E se ele quisesse vender-me, teve melhores oportunidades do que esta. Ele fez uma pausa. Vou levar os outros e ir para norte. Fazer barulho. Dar a Mercer algo para rastrear que não és tu. E Noah, disse ela. Não como pergunta, apenas precisando de o dizer. E Noah? Ela olhou para ele por um longo momento na má luz da cozinha. E tu? Disse ela. O que te acontece? Essa não é a prioridade agora. Estou a fazê-la uma. Ele pareceu ligeiramente surpreendido com isso. Ela ficou ligeiramente surpreendida consigo mesma. Estarei bem, disse ele. Isso também não é uma resposta. É a melhor que tenho. Ele olhou para a porta da arrecadação, e o olhar no rosto dele era o mesmo olhar que ela vira no átrio há 2 dias, quando vira Noah afastar-se. Algo cuidadoso e grande a ser mantido muito quieto. Cuida dele, disse ele. Isso é tudo. Ela queria dizer algo a isso. Não tinha ideia do que. 8 anos de narrativa construída e um envelope de cartas não lidas e um homem que acabara de se oferecer para entrar na linha de visão de Mercer para dar tempo ao filho dela para se afastar, e ela não tinha linguagem disponível para nada disso. Vamos partir em 20 minutos, disse ela. Ele assentiu. Foi coordenar com os seus homens. Ela foi acordar Noah. Noah não fez perguntas quando ela o acordou. Ele olhou para o rosto dela, leu-o como sempre fazia, e sentou-se e começou a calçar os sapatos sem uma palavra. Ajudou-o com o casaco, o pesado, o com capuz, e entregou-lhe a mochila de fuga para carregar porque as mãos dele precisavam de algo para fazer, e ela precisava das suas próprias mãos livres. Thomas Carr estava à porta de trás com um conjunto de chaves. Um SUV preto estava no canto mais distante do lote, estacionado de marcha atrás, o que significava que alguém tinha pensado com antecedência. Parou Noah na entrada da cozinha. Ei, disse ela, olha para mim. Ele olhou. Vamos para um lugar seguro por um tempo. Há uma mulher lá chamada Deb. Ela é gente boa. Vais gostar dela? Ele estudou o rosto dela. O homem do quarto 7 vem? Não. Ele vai ficar bem? Ela olhou para o seu filho de 8 anos a perguntar sobre a segurança de um homem que ele conhecia há 48 horas. E pensou na forma como Noah respondia às suas perguntas à mesa 4 do pequeno almoço, na forma como ele dissera, ainda não sei também, na forma como as crianças às vezes entendem tanto quanto precisam sem precisar de o explicar. Ele vai tentar, disse ela. Noah assentiu. Pegou na mala. Caminhou até a porta dos fundos. Ela seguiu-o. A porta parou e olhou para trás.
Adrienne estava na extremidade mais distante da sala de jantar a falar com um dos seus homens, de costas para ela. Ele não se virou. Ela não esperou que ele o fizesse. Saiu para o frio, para a escuridão, e colocou o seu filho no carro. Eles estavam a 40 minutos de distância quando aconteceu. Thomas conduzia constante e rápido na estrada costeira. O tipo de condução que cobria terreno sem chamar a atenção. Noah estava no banco de trás com a cabeça contra a janela, não a dormir, mas perto. A mala de fuga no seu colo. O telemóvel descartável estava no bolso de Maeve. Ela estava a observar a estrada atrás deles no espelho do passageiro. Tão clara quanto conseguia ver, o que no escuro costeiro sem lua significava não muito longe. O telemóvel de Thomas vibrou. Ele olhou para ele, o seu rosto mudou. O que? Disse ela. Mensagem de voz. Ele entregou-lhe o telemóvel. Ela leu-o. Carro está comprometido, não confies nele. Sai do carro. Olhou para o telemóvel. Tinha vindo do número de Adrienne. E ela não tinha como saber se o número de Adrienne ainda era o número de Adrienne. A sua mão direita moveu-se para a maçaneta da porta, depois parou. Se ela saltasse de um veículo em movimento a 60 mph com Noah no banco de trás, matava-os a ambos no asfalto. Se ela não saltasse e Thomas estivesse comprometido, ela entregava-os a quem quer que estivesse à espera no fim daquela estrada. Thomas, disse ela. Eu vi, disse ele. A sua voz era completamente plana. Viste? Sim. E eu sou Adrienne desde que tinha 18 anos. E se ele enviou essa mensagem, então alguém tem o seu telemóvel, o que significa que precisamos de mudar a nossa rota. Ele fez a próxima curva sem sinalizar, saindo da autoestrada para uma estrada de acesso não iluminada que cortava a linha das árvores. Ou ele parou o carro. Silêncio. Os faróis lançavam um corredor estreito de luz pálida para a escuridão das árvores. Disse ele novamente, eu estou comprometido e estamos num lugar onde ninguém nos pode ver, e tu deverias ter um plano para isso. Ela olhou para ele, ele olhou para ela. As suas mãos estavam no volante, visíveis. Ele não tinha agarrado em nada. A tua chamada, disse ela. Olhou para as mãos dele, olhou para o rosto dele, que não estava a fazer nada. Nenhuma calcularia, nenhum tel, apenas a esperar. O tipo de homem que esperava, que tinha passado por situações suficientes como esta para entender que apressá-las as piorava. Pensou no rosto de Adrien quando ele dissera, conheço-o desde que tínhamos 18 anos. Pensou no texto e em quem o enviara e no que ganharia com isso. Continua a conduzir, disse ela, mas dá-me o teu telemóvel. Ele entregou-lhe sem hesitação. Ela ligou para o número de Adrienne, chamou 6 vezes e foi para o correio de voz. Não deixou mensagem. Quem mais tem o teu número? Disse ela. 3 pessoas, Adrian, Kevin e um homem chamado Garrett, que está na organização A. Ele parou. Algo passou pelo seu rosto. Garrett sabia de Portland. A voz de Thomas mudara. Ainda plana, mas um tipo diferente de plana. O tipo que significava que ele estava a fazer os seus próprios cálculos, à velocidade. Adrienne puxou todos para dentro quando saímos. Garrett teria estado no comboio que ia para norte. Liga para o Adrian, disse ela. Acabaste de ligar. Liga do teu telemóvel, ele discou. 1 toque, 2, depois uma chamada atendida. E a voz de Adrienne cortada e imediatamente alerta. Carr, recebemos uma mensagem do teu número a dizer que estás comprometido. Thomas disse. Estamos fora da autoestrada. Estamos bem. O Garrett está contigo? A pausa do outro lado foi breve e terrível. Garrett deixou o comboio há 12 minutos. Adrienne disse que ele teve um problema com o veículo. Ele não está a atender o telemóvel. Silêncio no carro. Chega ao local, disse Adrienne. Não pares. Vou encontrar o Garrett. Adrienne. Thomas começou. Vai. E a linha ficou morta. Thomas pôs o carro em andamento e voltou para a estrada. Maeve sentou-se no banco do passageiro com a mão na maçaneta da porta que não usara e olhou para a escuridão entre as árvores. E pensou num homem chamado Garrett em algum lugar, numa estrada costeira com um telemóvel que usara para tentar separá-la da única pessoa em quem Adrienne confiava. E pensou em quão perto estivera de funcionar e respirou pelo nariz até a sua mão se firmar. O portão de Deb estava destrancado como prometido. A propriedade estava escura.
exceto por uma única luz sobre a varanda de uma baixa casa de madeira, recuada da estrada por 200 metros de caminho de cascalho. Thomas parou no portão e ela saiu e foi à frente a pé, porque precisava que Debbie a visse primeiro e porque uma parte dela precisava dos 30 segundos de caminhada sozinha no ar frio para se recompor. A luz da varanda acendeu-se quando ela estava a 20 metros de distância. Debbie abriu a porta antes que ela chegasse aos degraus. Deborah Kwan tinha 58 anos, compacta e sem pressa, com aquele tipo de quietude que vem de uma longa carreira passada em situações onde o pânico era uma desvantagem. Ela olhou para Mav e depois passou por ela em direção ao SUV junto ao portão e o seu rosto assumiu algo prático e pouco sentimental. "Quantos?" disse ela. "3. Uma criança." Lá dentro, ela deu um passo atrás. "Vou pôr a chaleira a funcionar." O Noah dormiu lá dentro em 20 minutos no pequeno quarto ao lado da cozinha que Debbie lhes mostrou sem comentários, numa cama estreita com cobertores de lã. Mav sentou-se na beira dele até a sua respiração abrandar e depois voltou para a sala principal. Thomas estava junto à janela a observar a entrada. Debbie pôs uma caneca em frente a Mav e sentou-se em frente a ela à mesa e cruzou as mãos. "Mal", disse Debbie. "Chegar lá. Queres contar-me a forma do problema?" Ela contou. Não tudo, não Adrian, não a história, mas a forma operacional disso. A vigilância, Mercer, a fuga dentro da equipa, Garrett. Debbie ouviu sem fazer perguntas, o que era uma das coisas que Mav mais valorizava nela. A maioria das pessoas, quando lhes dizias algo alarmante, começava a fazer perguntas como forma de gerir a sua própria ansiedade. Debbie ouviu até a coisa estar completamente dita, e depois sentou-se com ela por um momento antes de responder. "O homem que o dirige", disse Debbie. "Mercer. Disseste que ele era um fixer. Ex-inteligência, depois setor privado, e ele tem estado a fazer vigilância em ti há 3 semanas. Foi o que me disseram." "Então ele não está a improvisar", disse Debbie calmamente, como se estivesse a descrever o tempo. "Ele tem um objetivo final e um cronograma. E esta vinda ao fim hoje à noite, os veículos, a energia cortada, isso nunca foi o movimento dele. Isso foi uma sonda." Mav olhou para ela. "Uma sonda a testar a resposta, a ver o que vós tinha em plano, a ver quão rápido te moverias e para onde." Ela fez uma pausa. "Ele já sabia que não te ia levar ontem à noite. Estava a contar quantas pessoas se levantaram quando as luzes se apagaram." A sala pareceu mais fria do que há um momento. "Então ele sabe o tamanho da equipa de Adrienne", disse Mav, "e o tempo de resposta. E o facto de teres saído num veículo com um homem em vez do grupo completo, o que lhe diz que o grupo foi para outro lugar, o que significa que ele pode separar a busca." Debbie desdobrou as mãos. "Ele encontrará o teu homem Garrett de manhã, se já não o encontrou, quer Garrett seja um trunfo ou apenas alguém cujo telemóvel foi usado." "Achaste que Garrett poderia não ser a fuga?" "Acho que a mensagem veio do número de Adrian, não do de Garrett. O que significa que ou Garrett pegou no telemóvel de Adrian ou outra pessoa o fez, ou ela parou. Ou Adrian enviou ele próprio", disse Mav baixinho. A sala guardou aquilo. Thomas virou-se da janela. "Ele teria dito", disse ele, mas a sua voz tinha uma pergunta por baixo. "Teria", disse Debbie, não com aspereza. "Se ele estivesse a testar se a mensagem te faria parar o carro." Ninguém disse nada. Mav sentou-se muito quieta com a caneca de chá entre as mãos e pensou em Adrian de pé na sala de jantar enquanto ela saía pela porta dos fundos, sem se virar, e se ela era capaz neste momento de dizer a diferença, e se a resposta a essa pergunta importava, porque ela estava numa casa de madeira na cordilheira costeira com o seu filho a dormir no quarto ao lado, e um homem chamado Roland Mercer, em algum lugar lá fora que já dera o seu primeiro passo e estava à espera de ver como eles respondiam a isso. O seu telemóvel vibrou, não o descartável. O seu telemóvel real, o que ela tinha há 3 anos, registrado na estalagem, o número no website do Tidewatch e nos cartões de visita. Número desconhecido. Olhou para ele por um segundo inteiro, pegou nele. "Olá, Mav." A voz era calma e sem pressa e pertencia a alguém que claramente esperava usar o nome dela desta forma há muito tempo. O seu estômago ficou frio. "Acho que devíamos falar."
disse Roland Mercer. Só nós os dois, antes que isto se complique para todos os envolvidos. Ela não disse nada. Eu sei onde estás, disse ele. Não precisamente, mas perto o suficiente para importar. E eu sei do rapaz. Uma pausa tão breve que era quase respeitosa. Não quero magoar nenhum de vocês. Quero que entendam que o meu problema não é convosco, Maeve. O meu problema é com o que Adrienne Voss será capaz de provar se nós os dois compararmos notas. Outra pausa. Portanto, antes que ele tenha a oportunidade, quero fazer-vos uma oferta melhor. Thomas estava do outro lado da sala em 4 passos, a mão estendida para o telemóvel. Ela levantou um dedo. Ele parou. Que oferta? Disse ela. Vão embora, disse Mercer. Esta noite, levem o rapaz. Dar-vos-ei os recursos para o fazerem de forma limpa. Identificação, dinheiro, um lugar que vós não consiga encontrar mais do que eu. Desapareçam de verdade desta vez, e não terei razão para ir mais longe, e o vosso filho crescerá com uma mãe. A pausa desta vez foi mais longa. Ou ficam nisto, e serei forçado a tratar o rapaz como o trunfo que ele é. Ela não sentiu o frio. Ela não sentiu nada. O que ela compreendeu ser o seu corpo a mudar para um registro além da emoção? Porque a emoção não lhe era útil naquele momento. Como é que conseguiste este número? Disse ela. O site da estalagem, disse ele. Estás listada desde 2019. Ela quase riu. Não porque fosse engraçado, mas porque era tão simples. E ela passara as últimas 6 horas a fazer cálculos sobre fugas e linhas encriptadas e infraestruturas de vigilância. E ele conseguira chegar a ela através de uma página de contato num website de uma pequena estalagem costeira, da mesma forma que alguém reservaria um quarto. Preciso de tempo para pensar, disse ela. Claro, a sua voz era acomodatícia da forma que era pior do que ameaçadora. Tendes até às 6h desta manhã. Depois disso, começarei a tomar outros arranjos. Ele parou. Lamento que tenha chegado a isto, Maeve. Genuinamente, nunca foste suposta a fazer parte disto. A linha ficou morta. Ela pôs o telemóvel na mesa. Thomas olhou para ela. Debbie olhou para... Ele ligou para o meu número listado, disse ela. O site da estalagem. Debbie fechou os olhos por meio segundo. Thomas emitiu um som baixo na garganta. Ele oferece-me uma saída, disse ela. Dinheiro e papéis e um desaparecimento limpo em troca de ficar de fora do que quer que ele esteja a tentar proteger. Ela olhou para o telemóvel. Então as cartas importam, disse Thomas. Sempre importaram. Ela levantou-se. Onde está o envelope? Thomas foi buscar a mala de fuga e trouxe-a de volta. Ela trouxera-a da estalagem sem pensar, pressionada contra o peito com um instinto que não questionou. Abriu agora na mesa da cozinha de Debbie, com uma chávena de chá que não bebera, e um homem junto à janela e uma mulher em frente a ela, que tinha aquela qualidade particular de alguém que se sentara a mesas como esta antes, e entendia o que as cartas dentro de um envelope podiam fazer à paisagem de uma situação. Tirou-as. Não eram o que ela esperava, o que quer dizer que ela não sabia o que esperar, apenas que se preparara para elas como se prepara para algo que se precisa que acabe. Eram escritas à mão em papel simples, sem cabeçalho. A tinta era escura. A caligrafia era de Adrienne, mas ela sabia dos anos em que fora parte da sua vida cotidiana, e ela não a esquecera da maneira que não se esquece da caligrafia de pessoas que foram importantes para ti. A primeira carta datava de 9 anos atrás, 3 semanas depois da noite em que ela fugira. Leu-a, depois a segunda, depois a terceira. Sentou-se com a pilha nas mãos, 22 cartas ao longo de 8 anos, e sentiu algo acontecer no seu peito que não era dor, nem alívio, nem raiva, mas algum composto de todos os 3 que ela não tinha palavra para. Ele não a deixara ir. Essa era a coisa. Através de tudo, através dos anos e da distância, e do silêncio que ela acreditara ser a sua indiferença, ele continuara a escrever, não para enviar. Não porque soubesse onde ela estava, apenas porque, como a última carta dizia em linguagem caracteristicamente direta e despida de qualquer teatralidade, ele precisava de colocar as palavras em algum lugar, mesmo quando não havia lugar para as colocar. Baixou as cartas. Olhou para Deb. Ele vai pegar no Noah, disse ela. Mercer, não esta noite. Mas se eu for embora, se eu aceitar a oferta dele, ele ainda tem o Adrienne e o Adrienne com o Noah lá fora em algum lugar.
A alavancagem de que Mercer pode sempre voltar, ela parou. Ele não me oferece segurança. Ele oferece-me uma gaiola diferente. Sim, disse Deb. E se eu não aceitar então às 6h desta manhã, ele toma outras providências. Deb disse-o sem suavizar, o que significa que Noah. Mavi olhou para a parede, as paredes de madeira de uma casa que existia em nenhum mapa que importasse, que ela encontrara através do encontro casual de uma mulher no mercado de agricultores que a olhara e vira algo que valia a pena deixar uma porta aberta. Pensou na versão de si mesma que passara 8 anos a ser cuidadosa, a ser pequena, a manter a cabeça abaixo de todas as linhas que pudessem ser traçadas. Pensou em como funcionara bem e onde a levara e o que estava a dormir no quarto ao lado, a contar com isso para ser o suficiente. Preciso de ligar para o Adrian, disse ela. Mercer pode estar a monitorizar a linha dele, disse Thomas. Então preciso que me leves até ele. Ela olhou para Thomas, não por telefone, pessoalmente, e preciso que o faças antes das 6. Thomas verificou o relógio. São 3:42. Então temos tempo. Ela levantou-se. Pegou nas cartas e colocou-as de volta no envelope, e colocou o envelope na mala de fuga. Mas preciso do Noah num lugar que não seja aqui. Não porque aqui não seja seguro, porque não posso fazer o que preciso de fazer e preocupar-me com ele ao mesmo tempo. E se tiver de escolher entre essas duas coisas, escolherei sempre ele, o que significa que nunca farei a escolha que preciso de fazer. Ela olhou para Deb. Deb olhou de volta para ela com a expressão de uma mulher que já fora solicitada coisas nas pequenas horas de manhãs difíceis e sempre dissera assim. Ele estará aqui comigo, disse Deb. Até voltares. Quando? Disse Deb. Não uma correção, uma decisão estrutural. Quando voltares? Mavi assentiu uma vez. Foi para o pequeno quarto e ficou sobre o seu filho e olhou para ele por um longo tempo no escuro, para a maneira particular como ele respirava, para o braço jogado acima da cabeça, para o rosto que lhe mostrava coisas que ela passara 8 anos a não olhar diretamente. Olhou para elas agora, todas elas, a mandíbula, a quietude, tudo o que ela se recusara a nomear. Inclinou-se e pressionou a boca no cabelo dele e ficou ali por 3 segundos completos, que era tudo o que podia permitir-se. E então endireitou-se e pegou na mala de fuga e voltou para a sala principal e olhou para Thomas Carr e disse a coisa que passara 8 anos a ser demasiado cuidadosa para dizer. Leva-me até Adrian. Thomas conduziu sem luzes, por um quarto de milha fora da propriedade de Deb, navegando pela pálida luz ambiente de um céu que ainda não decidira completamente que cor queria ser, 4:17 da manhã. Mavi sentou-se no banco do passageiro com a mala de fuga entre os pés e as mãos no colo, e não se permitiu pensar no quarto onde Noah dormia, porque se pensasse nele, voltaria. Onde é que ele está? Disse ela. Última posição foi numa propriedade de aluguer a 19 quilômetros a norte de Crestfall. Ele levou 4 homens e foi barulhento. Eu disse-te que ele estava a atrair a atenção de Mercer para norte. Funcionou? Thomas ficou em silêncio por um momento. Não sei. Ela olhou para a estrada escura. Liga para ele. Tenho tentado desde que saímos. Ele não atende. A qualidade específica desse silêncio era o tipo que ela reconhecia dos piores momentos dos últimos 2 dias. Não a ausência, mas o tipo de presença que vem de algo que não queres nomear. Conduz mais rápido, disse ela. Ele conduziu mais rápido. Encontraram a propriedade de aluguer pelo fumo. Era visível a meio quilômetro de distância, uma fina coluna a subir contra o céu pré-amanhecer, mais escura que nuvem, com aquele caráter particular de algo estrutural a arder em vez de mato ou lixo. Thomas abrandou e desligou o motor, e eles deslizaram os últimos 100 metros até a linha das árvores com as janelas abertas e o frio a entrar e o cheiro a atingi-los antes da visão. Uma quinta recuada da estrada. Um veículo na entrada, a porta do condutor aberta. Um segundo veículo inclinado na beira do cascalho, um pneu furado, o nariz na vala. O fumo vinha da garagem separada, que tinha uma janela arrebentada e uma porta que pendia num ângulo numa dobradiça. Nenhum movimento. Mavi abriu a porta antes que Thomas parasse completamente. Fica, começou ele. Ela já estava fora.
Moveu-se baixa e rápida ao longo da linha das árvores, da maneira que aprendera a observar os homens de Adriane a moverem-se na noite anterior, mantendo os troncos das árvores entre ela e o terreno aberto, observando as janelas escuras da casa para qualquer silhueta que se resolvesse em algo intencional. Thomas estava atrás dela, e ela conseguia ouvi-lo, mas não vê-lo, que era como sabia que ele estava a fazer certo. A porta da frente da casa estava entreaberta. Ela empurrou-a com o ombro e entrou baixa e para a esquerda. O interior estava escuro, iluminação de emergência de algum lugar. Uma única lanterna a pilhas na mesa da cozinha lançando a sala num âmbar de bordas aguçadas. 2 dos homens de Adriane estavam no chão. Registrou-os a respirar antes de registrar qualquer outra coisa. Vivos, um com a mão pressionada nas costelas, o outro sentado contra a parede com os olhos abertos e um corte acima da orelha. O homem na parede olhou para ela quando ela entrou. Ele está lá em cima, disse ele. A sua voz estava rouca. Segunda porta. Ela subiu as escadas. A Adriane estava de pé quando ela empurrou a segunda porta, o que lhe disse que ele a ouvira vir e ainda não decidira se isso era bom ou mal. Tinha um telemóvel numa mão e uma janela às costas que mostrava o fumo a subir da garagem. E olhou para ela com uma expressão que se moveu através de vários registros muito rápido antes de se estabelecer em algum lugar que ela não conseguia classificar. O seu braço esquerdo estava errado. Ela viu-o imediatamente. A maneira como ele o segurava, a posição do seu ombro. A quietude particular de alguém a manter uma coisa danificada imóvel porque movê-la custava demasiado. O que aconteceu? Disse ela. Garrett, disse ele, plano, factual. Ele não era a fuga, ele era o chamariz. Ela parou. O quê? Alguém usou o veículo dele para transmitir dados de localização para Mercer. Garrett não sabia. Ele parou porque apanhou uma luz de aviso no painel. E quando saiu para verificar o motor, o seu telemóvel ficou mudo. Ele fez uma pausa. Alguém ligou um transmissor GPS ao carro dele e um dispositivo de clonagem ao seu telemóvel. Quando ele se separou do comboio, ativou ambos. Ele mudou ligeiramente o peso e ela viu o esforço que lhe custou. A mensagem que recebeste do meu número foi enviada de uma linha falsificada usando o dispositivo de clonagem de Garrett para parecer que era minha. Alguém que conhecia os nossos protocolos de contacto. Sentou-se na beira da cama porque as pernas dela tomaram essa decisão sem a consultar. Então Garrett não é a fuga, disse ela. Garrett está atualmente numa estação de serviço a 16 quilômetros a sul, à espera de um caminhão de reboque e completamente alheio a tudo isto. Então quem? Kevin, disse ele. E a palavra saiu de forma diferente das outras, com peso, com algo por baixo que ela reconheceu como a dor particular de estar enganado sobre alguém em quem se decidira confiar. Ele tem 23 anos, disse ela. Saiu involuntariamente. 23 anos. E endividado com as pessoas erradas por tempo suficiente para que Mercer encontrasse o fio há 2 anos e o puxasse. Adrien pousou o telemóvel no parapeito da janela. Kevin tem estado a fornecer informações desde antes de eu te encontrar. Ele é a razão pela qual Mercer sabia para onde eu ia. Ele é a razão pela qual Mercer tem tido 3 semanas contigo. Uma pausa. Ele também é a razão pela qual 4 dos meus homens estão atualmente feridos, porque ele disse a Mercer exatamente qual seria a nossa postura defensiva quando fôssemos para norte. Ela pressionou a mão na sua joelheira para impedi-la de fazer o que estava a fazer. Onde está o Kevin agora? Disse ela. Não sei. Ele disse-o como se as 2 palavras tivessem um gosto mau. Ele deixou a propriedade antes do ataque. Levou um veículo. Ele está com Mercer. Estamos a ir para algum lugar que não seja aqui. De qualquer forma, ele parou, olhou para o seu braço. Deixa-me ver, disse ela. É o Adrien. Ele expirou. Ele estendeu ligeiramente o braço. Ela atravessou a sala e empurrou-lhe a manga do casaco e da camisa por baixo. E o que encontrou foi um arranhão ao longo do braço superior, profundo o suficiente para ter sangrado significativamente, raso o suficiente para não ser o desastre que parecia. Alguém o tinha enfaixado com o que parecia ser um pano de cozinha rasgado de forma precária, o que era a razão pela qual todo o seu ombro estava a fazer aquele movimento compensatório. Senta-te, disse ela.
Não temos de nos sentar ou eu vou fazer-te. Ela não o disse como uma ameaça, disse-o como informação. Ele sentou-se. Ela encontrou o kit de primeiros socorros na mala de Thomas. Thomas seguira e estava na entrada, absorvendo a sala com o escaneamento específico de quem avalia o que precisa de acontecer a seguir. Ela limpou a ferida com o que estava disponível, que não era muito, e reenfaixou-a corretamente. E Adrienne sentou-se durante tudo isso sem fazer um som, o que ela escolheu não comentar. Mercer ligou-me, disse ela enquanto trabalhava, para o número de contato da estalagem. Quando? 4 horas atrás. Ele ofereceu-me uma saída, papéis, dinheiro desaparecer, e ele deixaria-nos em paz.